Passar em concurso público é o sonho de muita gente. E para isso, foco e dedicação são fundamentais. Agora, já imaginou ver o seu nome em primeiro lugar na lista de aprovados e depois descobrir que todo o esforço foi em vão? A explicação? A falta de verba para a nomeação. Foram muitas horas de estudo, até que veio a recompensa. Egberto passou no concurso para agente de segurança de uma empresa pública vinculada ao governo do Distrito Federal. Mas a alegria deu lugar à frustração. Essa alegria durou até o dia que a gente viu que não estava sendo chamado ninguém e começou aquela angústia. Quando que vão chamar? Não vai chamar, não vai chamar. Em vez de esperar mais, Egberto decidiu ingressar com uma ação judicial. Conseguiu a nomeação por meio de liminar. Começou a trabalhar, mas ainda tem medo de perder o emprego. A minha liminar foi derrubada e aí a empresa entendeu que poderia me mandar embora e eles me mandaram embora. Então eu fiquei, de repente eu estava feliz, já estava estruturando toda a minha vida, minha família, pagando dívidas anteriores e de repente fiquei sem nada de novo. Julgaram novamente essa suspensão, derrubaram essa suspensão e a empresa me recontratou. Então eu tive novamente. Então, por isso que hoje ainda tem esse receio dessa insegurança. Passar em concurso público e não ser chamado. Isso pode acontecer até com quem é aprovado em primeiro lugar. Um caso assim chegou aqui no Superior Tribunal de Justiça. O concurso era para oficial administrativo da Polícia Militar de São Paulo e tinha 3 vagas. O candidato foi classificado em primeiro lugar e não foi chamado. O governo estadual alegou ter atingido o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A segunda turma do STJ aceitou o mandado de segurança contra o ato administrativo que impediu a nomeação. Na decisão, o relator, ministro Mauro Campbell Marques, reconheceu o direito à nomeação com base em precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Para o relator, a decisão do STF constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito. O ministro acrescentou que, para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o procedimento adequado não é impedir a nomeação de um candidato aprovado em concurso. O correto seria cumprir as medidas previstas no artigo 169 da Constituição. Por exemplo, a redução do número de cargos comissionados e funções de confiança. O Supremo Tribunal Federal já tem precedentes, inclusive da lavra do ministro Gilmar Mendes, que fala especificamente, olha, aprovado no concurso público, dentro das vagas, tem direito à nomeação. Com uma única ressalva, se a administração pública demonstrar que não teria dinheiro para nomear. Então perceba que essa prova de não ter dinheiro para nomear deve vir por parte da administração pública. E aí é claro que nomear um aprovado não traria, não tiraria São Paulo do limite prudencial da sua lei de responsabilidade fiscal. E para tirar dúvidas sobre carreiras públicas, convidamos o advogado Antônio Machado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, como entender, como explicar para esse candidato que passou, que não vai poder ser nomeado porque não tem dinheiro para começar então a carreira que ele tanto sonhou? O concurso público ele tem como grande objetivo prover um cidadão num cargo público destinado à prestação do serviço público. Então, o mais importante é saber que aquele cidadão ele vai desempenhar uma função destinada a atender os interesses da comunidade. Então, o concurso público ele existe para isso. Aquele que é aprovado em primeiro lugar, essa pessoa tem direito líquido e certo, com certeza máxima absoluta. Para fazer o concurso público, a administração vai precisar, em primeiro lugar, reservar o orçamento para o provimento daquela vaga e, automaticamente, para o pagamento da remuneração daquele servidor público. Então, nesse caso específico, não existindo a nomeação, passa a ter direito líquido e certo, inclusive podendo recorrer ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário possa garantir a reserva da vaga e, posteriormente, o provimento daquele cidadão. Agora, se o candidato passa no chamado cadastro de reserva, é uma realidade totalmente diferente, né? O que diz a lei em relação a essas vagas reservadas quando houver oportunidade, porque a vaga de fato não existe, né? O cadastro de reserva, é importante lembrar que é um cidadão que foi aprovado no concurso público, então ele está na condição de aprovado. Uma vez verificando a necessidade administrativa, esse termo é muito importante, necessidade administrativa ela pode ser comprovada de que forma? Se tem servidores terceirizados, exercendo aquelas funções, se um novo concurso for aberto, se a administração demonstrar em algum momento, de forma cabal, que há necessidade do serviço daquele servidor, então passará a ter não apenas a expectativa de direito, e sim direito à nomeação.
Mas no caso do candidato que passou e não foi nomeado por conta da falta de verba, esse erro é um erro da administração pública? Dá para entender dessa forma? É um erro da administração pública, até porque a abertura do concurso ela deve ser precedida da disponibilidade orçamentária. Então, verificando o erro na não disponibilização desse orçamento, aquele cidadão que se verificar essa injustiça, digamos assim, ele pode buscar o Poder Judiciário e, inclusive, pedir uma indenização se ele foi aprovado e por um erro, uma arbitrariedade da administração pública ele não foi nomeado. Agora, como é que vem sendo o posicionamento do Poder Judiciário em relação a esse caso concreto? O senhor orientou, né? Pode procurar a Justiça. Essa matéria já é pacificada? Ela é pacificada no que diz respeito ao direito à nomeação diante da demonstração da necessidade administrativa. Nesse caso, no primeiro caso que nós observamos aqui na matéria, o cidadão passou em primeiro lugar. Aquele cidadão que passa em primeiro lugar, mais do que qualquer outra situação, ele tem direito líquido e certo a ser nomeado. É controverso na doutrina, na jurisprudência principalmente, a questão do direito à indenização daquele cidadão que demorou a ser nomeado. O STJ vem pacificando o entendimento de que essa indenização não é devida. Doutor, obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Obrigada, até a próxima, Rodrigo. Obrigado.